Graças e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado por estar aqui, pela rica oportunidade que você me dá para poder falar das coisas, maravilhas de Deus, da palavra de Deus. Obrigado que o Espírito Santo de Deus possa lhe dar verdadeiramente toda a experiência através da revelação da palavra. Glória a Deus. Quem já ouviu falar do texto do preço do discipulado de Jesus? Bom, somos discípulos de Jesus. E tem um preço a qual Jesus estabeleceu. Esse texto ele se encontra em Lucas, capítulo de número 14, do verso de número 25 em diante. Mas deixa eu lhe falar algo interessante acerca disso. Todo mundo que se dispõe a seguir algo, ele tem uma vida de renúncia. Se alguém quer empreender, ele vai renunciar, ele vai trabalhar, ele vai poupar dinheiro, ele vai procurar clientes, ele vai se dedicar ao produto que ele vai empreender. Então, é uma dedicação. Se alguém quer fazer uma faculdade, ele vai passar ali 5 anos se dedicando, estudando, fazendo curso, se aperfeiçoando naquilo que ele acredita que é bom para o futuro dele. Então, qualquer tipo de empreendimento há uma renúncia, qualquer tipo de empreendimento há um esforço da nossa parte. Já viu aquelas pessoas, fulano está desaparecido e quando tu vai ver, está estudando muito para concurso público, sábado, domingo, feriado, fazendo curso porque ela quer obter um resultado. E no cristianismo também é a mesma coisa. Todos nós queremos obter resultado na nossa vida. Logicamente, eu não estou falando aqui da salvação, porque a salvação já está pronta. Jesus morreu na cruz do Calvário e nos deu acesso, livre acesso ao Pai. Ele nos deu de graça. Mas existe um preço de um discipulado, existe um preço de um caminhar com Jesus, que isso tem a ver com a nossa renúncia da nossa vida. Sabendo que nós lutamos contra o diabo, nós lutamos contra o mundo e nós lutamos contra a nossa natureza pecaminosa. São 3 inimigos que bombardeiam constantemente. Só que se você anular todos os desejos da sua natureza pecaminosa, você já vence o mundo e vence o diabo, porque os dois atuam na nossa natureza pecaminosa. Então já existe aí uma luta. Citou Jesus, eu tenho que lutar, eu tenho que andar na contramão do mundo. Mas Jesus deixou alguns aspectos aqui na palavra de Deus, em Lucas, capítulo de número 14, verso de número 25, falando a respeito do preço do discipulado. Vamos ler aqui, que diz assim, Lucas 14, 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, mãe, mulher, filho, irmão e irmã, e ainda também a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Parece uma palavra muito pesada, por quê? Pai, mãe, irmão, ele fala sobre parente, pessoas que estão próxima. Mas o que quer dizer aborrecer? Bom, um dos significados de aborrecer é amar mais. Se alguém ama mais pai, mãe, irmão mais do que a mim, não é digno de mim. Outra coisa é não ter competição entre a nossa lealdade com a lealdade de Deus. Outra definição. É uma entrega incondicional. Outra definição. É um relacionamento acima de todos os relacionamentos. Olhando nesse ponto de vista, parece uma coisa egoísta. Caramba, então eu tenho que abandonar, eu tenho que largar. Não, Jesus não está falando que você deve maltratar, humilhar, não, nada disso. Jesus está dizendo, o seu amor por mim tem que ser maior do que o amor que você tem por eles. Isso parece ser uma coisa assim meio violenta, e realmente é uma coisa violenta. Mas deixa eu lhe mostrar à luz da Bíblia uma coisa muito interessante, porque aquilo que Jesus fala você tem que analisar à luz da Bíblia. Toda a Bíblia vai trazer um contexto e vai trazer a clareza que você precisa para poder entender o que Jesus está falando. Primeiro texto que eu quero ler contigo aqui, volta aí, Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 27, que diz assim, respondendo ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, e o seu próximo, o teu próximo, como a ti mesmo. Ou seja, ele está falando do primeiro mandamento, amarás a Deus. E o segundo, o teu próximo. Você sabia que o segundo mandamento, que é amar o próximo, anula o primeiro? Quando eu não estou em comunhão com o meu irmão? Como assim? Vamos lá então, vou lhe provar. Eu disse se perguntando para você, se você sabia que o segundo mandamento anula o primeiro, meu relacionamento com Deus, e anula 1 de João, capítulo de número 4, versículo de número 19 em diante, que diz assim, nós o amamos porque ele nos amou primeiro.
Se alguém diz, eu amo a Deus e aborreço o meu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Como eu posso dizer que amo a Deus que eu não vi, mas eu não amo, não tenho um bom relacionamento com o meu próximo, com o meu irmão aqui do lado? E quem é meu próximo? Meu pai, minha mãe, meus amigos, todas as pessoas que estão do meu lado. Parece uma coisa contraditória, mas não é não. O que Jesus está dizendo a respeito do preço do discipulado, de aborrecer o pai e mãe e amar mais ele, é o seguinte, é que o amor de Jesus é um amor conservador. O amor de Jesus na nossa vida, e agora a gente passa a amar com amor como Cristo nos amou. O próximo é um amor que está acima de tudo. O amor de Jesus é um amor inclusivo. Jesus, ele perdoou. Jesus, as pessoas que não tinham como chegar próximo a Jesus ali, aos líderes espirituais, Jesus, ele abriu a guarda. Quem eram as pessoas? Leprosos, prostituta, olha só, paralítico, pessoas endemoniadas, ricos, ladrões, soldado romano, centurião romano. Jesus abraçou a todos e amou a todos, a ponto de se entregar a sua vida por todos. É esse amor que está na nossa vida. Jesus sempre nos perdoa, nós devemos perdoar o nosso irmão. Jesus tem um olhar de misericórdia, nós devemos ter olhar de misericórdia para os nossos irmãos. Jesus sempre nos ajuda, nós devemos ajudar os nossos irmãos. Então o amor de Jesus é esse amor, um amor inclusivo, um amor que está acima de tudo. Correto? E eu quero dizer que o amor de Jesus também, ele é um amor que nos preserva de fazer todo tipo de mal contra o próximo. Por quê? Porque ele é baseado no temor de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo de número 1, versículo de número 7, que diz assim, a parte A do versículo: o temor do Senhor é o princípio da ciência, ou o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? O temor do Senhor é um estado mental em que as atividades e desejos, sentimentos e ações e objetivos de uma pessoa são substituídas pela vontade de Deus. Eu temo agora a Deus, eu creio que Deus está em todo lugar, Ele é meu amigo, Ele é o ser todo-poderoso. E o que tem a ver com isso? O relacionamento com o irmão. É que se hoje eu amo a Deus e temo a Deus, eu não vou fazer um mal contra o meu irmão. Por quê? Porque nós somos moídos de sentimento. Você já viu uma pessoa falar assim, eu não sinto mais nada por essa pessoa, eu não sinto mais nada por esse relacionamento? Então quando acaba o sentimento, o que acaba? O que fica? Fica o temor de Deus. Então o temor de Deus, ele nos preserva de tomar qualquer tipo de ação contra os nossos irmãos, ainda estando certo, querendo reivindicar o nosso direito. Por exemplo, talvez o seu casamento ele esteja um pouco abalado e apareceu a oportunidade de ter outro relacionamento, uma pessoa que está te valorizando em algum lugar, falando aquilo que você quer escutar. Seu casamento só está um pouco frio, mas sabe o que acontece? Por causa do temor do Senhor. Talvez você não está sentindo muita coisa pela pessoa que está do seu lado, mas o temor do Senhor no teu coração, ele vai preservar o seu relacionamento. Talvez você olhava uma pessoa que era amiga, que era amada, que estava do teu lado e ela te traiu no sentido de uma amizade. Ela falou uma palavra ou divulgou alguma coisa tua que não era, houve um mal entendido entre você e ela. Você tinha tudo para poder partir com agressividade, brigar, mas o temor do Senhor no teu coração te conservou e te livrou, dando mais uma oportunidade àquela pessoa. Quando os sentimentos vêm à flor da pele, querendo reivindicar o nosso direito por causa de alguma confusão com o próximo, sabe o que acontece? Quando eu tenho temor de Deus, ele me refreia, eu respiro fundo e por causa do amor que eu tenho a Deus, o temor que eu tenho a Deus, eu acabo ainda tendo um bom relacionamento comigo e a pessoa ainda que me fez mal. Então, quando Jesus está falando a respeito de aborrecer pai e mãe, ele sabia o que estava falando. Ele sabia que Deus ele daria ferramentas e o amor de Deus é um amor que preserva ao ponto de que eu posso parar de sentir amor pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus irmãos, parente, namorado, pela alguma circunstância que veio entre eu, uma contenda, uma confusão, mas o que vai ficar vai ser o temor de Deus. E o temor de Deus, ele é regido por obediência. Eu temo a Deus, eu obedeço. Eu já
não sinto mais nada nesse relacionamento que eu tenho com essa pessoa porque me fez mal, ou no momento nós estamos ali separados, mas também eu não vou fazer mal a ela porque eu temo a Deus e obedeço a palavra. Então quando Jesus diz que eu devo aborrecer, olha que coisa tremenda. Eu estou me auto-aborrecendo porque muitos de nós, às vezes, no nosso direito de querer reivindicar, de querer brigar, deixamos de lado e sofremos a consequência porque tememos a Deus, respeitamos a palavra e calamos a nossa boca em meio a toda a discussão, em meio a toda a humilhação, porque queremos que Deus é o nosso juiz e queremos privar aquela situação de trazer talvez um mau testemunho, um escândalo, e nós nos resguardamos e ficamos confiando em Deus, temendo ao Senhor, porque nós não queremos ferir a nossa comunhão com Deus. Então o amor que temos com Deus, o amor que Deus colocou no nosso coração, ele conserva os relacionamentos em meio às dificuldades e à briga. Qual pai e mãe que nunca brigou com o filho? Qual o pai e a mãe que nunca teve uma discussão dentro de casa com o marido, o cônjuge? Qual amigo que estava bem e depois ficou mal ou foi traído? Qual a namorada que amava? Olha, eu tenho esse namorado, ele é o amor da minha vida. E qual o namorado que de repente não fez uma besteira, ou a namorada também se sentiu ferido? Então, os nossos amores, valores aqui, eles estão sempre postos acerca das circunstâncias da vida. Estão sempre sendo bombardeados constantemente. Quem está livre de um pai fazer um mal, uma mãe fazer um mal, um tio fazer um mal? Quem está livre de um chefe fazer um mal são os relacionamentos. Ninguém está livre disso. Ninguém está livre. Mas quando eu tenho temor do meu coração, o amor de Deus, e eu entendi que Ele teve misericórdia por mim, eu devo ter misericórdia pelos outros, ainda que eu não sinta nada, o temor de Deus no meu coração, a qual Deus colocou, preserva o relacionamento. E quando eu falo de preservar relacionamento, eu não estou dizendo que a pessoa que te feriu, que tu estendeu a mão e que hoje talvez não esteja um relacionamento sólido ali, de verdade, eu não estou dizendo que você deve receber lá em casa, não. O que é o amor? O amor é o seguinte, a pessoa está precisando, eu estou sabendo que está precisando, eu vou lá, estendo a mão e ajuda. Talvez eu terceirizo a minha ajuda. Fulano, eu soube que ciclano está precisando de alguma coisa, mas olha só, vai lá, leva esse dinheiro para ela. Ó, nós vamos orar aqui por ela aqui. Olha, eu conheço pessoa que pode ajudar ela lá. Por quê? Porque perdoar uma coisa, nível de confiança para entrar dentro da sua casa, para você voltar a falar as coisas que você falava, isso não é critério meu. Isso é critério teu e você tem que saber se essa pessoa é digna novamente de entrar no seu círculo de confiança. Ponto. Mas não quer dizer que eu não vou amar e nem vou ajudar. Mas o amor de Deus, a graça de Deus na minha vida, preserva os relacionamentos. E é por isso que o amor que está em mim, o amor, minha paixão por Cristo, vai sempre aborrecer os outros relacionamentos. Os outros relacionamentos vão ser secundários. Os outros relacionamentos vão ser secundários e o amor que está em mim vai preservar todos os outros relacionamentos. A ponto que se os outros relacionamentos que eu tenho com as pessoas em volta, pai, mãe, irmão, tio, patrão, amigo, se quebrar o vínculo por causa de alguma luta, contenda, algo que aconteceu, o amor de Deus que está na minha vida, junto com o temor de Deus, vai fazer eu ter um olhar diferenciado, vai fazer eu, de alguma forma, sempre estar orando, buscando, caminhando pelo lado da misericórdia, do perdão, ajudando, estendendo a mão. Por quê? Porque o temor do Senhor, ele, quando acaba o sentimento, o temor do Senhor entra. Eu não sinto mais nada, mas o temor do Senhor entra e eu passo a obedecer. E o texto bíblico diz que eu devo amar o próximo acima de todas as coisas. Por quê? Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Assim como Ele nos amou, nós amamos o próximo. Que Deus lhe abençoe tremendamente, que essa palavra faça sentido no seu coração, que você possa ir se reconciliar com alguma pessoa, que você possa amar a Deus acima de tudo e esse amor vai transbordar no teu coração porque você vai se sentir amado por Ele e vai poder ter um olhar de misericórdia, ainda pelas pessoas que lhe fizeram mal. E faça um exercício, dobre seu dinheiro, dobre seu joelho diante de Deus e peça perdão, misericórdia pelaquela pessoa que te feriu. Fala o nome dela, fala a situação diante de Deus, se rasgue na presença de Deus, fala: Senhor, aquela pessoa me feriu aquele dia, desculpa, se te coloca para fora e vai fazer um exercício e daqui a pouco você está liberando perdão. E acima de tudo, se você está sendo perseguido porque está amando a Deus,
Fique tranquila, Deus vai dar um jeito. Deus, ele é o teu advogado, ele é o teu juiz e ama essas pessoas que estão te perseguindo. Receba essa palavra em nome de Jesus. Se essa palavra fez sentido para a sua vida, dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho, dispare para as outras pessoas. Vamos evangelizar o Brasil. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.